Olá, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que o senhor teve comigo a respeito da maternidade. A gente sempre, em algum momento da vida, quando a gente está perto de ter um filho, a gente começa a ter idealizações, né? A gente começa a imaginar como vai ser o nosso filho. A gente imagina um bebê, a gente imagina um menino, uma menina. A gente às vezes chega até a imaginar a nossa velhice e eles adultos. E isso é gostoso, é natural, isso faz parte da capacidade que o Senhor nos deu de ter uma perspectiva de vida e de futuro, né? Mas essas idealizações, essas expectativas, em algum momento elas podem se encontrar com a realidade e serem diferentes. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da minha experiência com a idealização do meu filho. Eh, eu fui mãe, com 27 anos, e nasceu meu primeiro filho, o Daniel, e ele me ensinou muito a respeito de mim mesmo, de Jesus, e a respeito do que o Senhor esperava de mim e dele e das pessoas ao meu redor, né. Conforme o Daniel foi crescendo, né, passando a fase do bebezinho ali inicial do recém-nascido, ele foi tendo as expressões dele de vontade, ele foi tendo, os ímpetos, ele foi desenvolvendo o temperamento, a personalidade dele, né. E ele sempre foi um bebê muito calmo, mas ele sempre foi um bebê muito expressivo. Então eu lembro até hoje dos gritos dele, não no sentido apenas de gritos de birra, mas os momentos de que ele ficava muito empolgado e até hoje, às vezes eu digo: "Filho, não grita", porque ele é muito intenso, ele é muito empolgado com a vida e muito feliz, e eu amo isso. Mas em certo momento, em dado momento onde o Senhor precisava trabalhar no meu coração, ele me ensinou a respeito de quem ele era e de quem eu precisava me tornar e de quem o meu filho seria, por meio do jeito que o meu filho era. O Daniel, muitas vezes, quando a gente estava em determinados ambientes, ele se comportava como uma criança normal. Então, ele gritava, ele não queria fazer algumas coisas, ele gostaria de fazer algumas outras coisas de um jeito específico. E isso me incomodava muito, porque eu tinha certas expectativas a respeito do comportamento dele. Por exemplo, em um culto, eh eu sei que vai parecer um pouco irracional, mas vocês vão me entender ao longo do vídeo. Eu gostaria que o meu filho de 1 ano e pouco, 2 anos, ficasse sentadinho, quietinho, bonitinho, sem dar um pio. Mas eu não me importava se ele fizesse isso em casa, né, se ele não fizesse isso em casa. Então, eu percebia que eu tinha uma expectativa de comportamento dele que às vezes ela não estava adequada com a idade e com aquilo que era real esperado dele. Eu lembro especificamente de uma situação que eu estava chegando em um lugar e tinha uma pessoa que eu gostava muito e eu queria que ele cumprimentasse essa pessoa. E eu lembro, a idade dele era 1 aninho e pouco para 2 anos. Ele estava no meu colo e eu disse: "Filho, dá um oi". E ele simplesmente fechou a cara, virou a cara e não deu oi. E eu fiquei extremamente envergonhada, e eu queria forçá-lo a dar oi para essa pessoa. E gentilmente, naquele momento, eu ouvi Jesus me corrigindo, eu ouvi Jesus me perguntando: "Para quem você está educando seu filho? Para quem você quer mostrar a sua capacidade como mãe? O que você quer provar por meio da educação e das reações do seu filho?" Nesse momento eu parei. Eu me senti amada, mas eu me senti muito envergonhada. E eu olhei para dentro de mim e eu comecei a perceber a respeito das minhas faltas, das minhas carências, das minhas ausências e das expectativas que eu tinha, elas estarem forjando uma idealização de um filho que Deus não tinha chamado Daniel para ser, que era aquilo que eu esperava que ele fosse, para provar que eu era uma boa mãe, que eu estava dando conta de educá-lo. Então ele ia sorrir para as pessoas, ele ia ficar sentadinho, ele não ia fazer birra, ele não ia fazer um griteiro naquele momento, porque a mãe dele tinha autoridade e conseguia educá-lo. E aqui eu quero deixar algo bem claro, eu não estou falando a respeito de não colocar limites, porque os limites são importantes, porque a gente sabe que uma demonstração de amor de um pai para com o filho é estabelecer limite. E a gente estabelece limites até hoje. Mas eu entendi algo a respeito da idealização. Deus não chamou o Daniel para ser, e o Ezra, aquilo que eu espero que eles sejam. Deus chamou eles para ser o que Deus quer que eles sejam, assim como os meus filhos, os seus também. Eu quero ler para vocês um versículo.
Salmo 139, o 13 e 14 diz: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Logo, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. O Daniel, ele foi emprestado para mim e para o meu esposo, para que a gente pudesse ensiná-lo e forjá-lo à imagem de Cristo, porque é isso que fala em Gênesis 1, 27. Todos nós somos criados à imagem de Cristo. O Daniel, ele foi tecido no meu ventre não por mim, mas pela mão de Deus. Deus formou ele e Deus está formando com a minha ajuda e com a ajuda do meu esposo hoje a imagem que ele quer que seja formada. Então, o Daniel ser mais espontâneo, o Daniel ser mais enérgico, gritar mais, ser mais explosivo, é o que Deus criou ele para ser. O meu papel como mãe não é idealizar um filho e adequar ele à minha idealização. O meu papel como mãe é perceber que Jesus está me dando a oportunidade de lapidar um ser humano para formar ele à imagem de Cristo. Quando eu olhei para isso, eu percebi que eu era muito dura comigo também. Eu percebi que eu não tinha entendido, às vezes, o amor que Deus depositava sobre mim e a identidade que o Senhor tinha a meu respeito. Eu percebi que eu colocava limites em comportamentos que o Senhor não queria que eu colocasse, mas que Ele queria que eu expressasse e que eu encontrasse um lugar de equilíbrio, de plenitude, de maturidade para aquilo. E o Senhor começou a forjar a idealização que eu tinha de Marissa, a idealização que eu tinha de Daniel, a idealização que eu tinha do meu esposo, para que eu encontrasse a imagem do Cristo, manso, humilde, cheio de graça, e que essa imagem pudesse curar o meu coração, pudesse curar a idealização que eu tinha do meu filho, para que eu pudesse ser plena em formar, em forjar, em ajudar Deus, que é o primeiro pai, que é aquele que teceu, que é aquele que fez lá no ventre, a construir a imagem que ele sonhou para o Daniel e para o Ezra. E eu vou te falar que isso fez com que as coisas fossem muito mais leves, que isso tirou um peso dos meus ombros, porque eu entendi que eu era uma ajudante, que tinha um manual, que tinha algo que tinha sido feito a respeito dos meus filhos que já estava pronto, e eu precisava acessá-lo e ajudar com responsabilidade. Hoje eu gostaria de deixar essa palavra com você. Se você se identificou, que você encontre um lugar no seu coração que o Espírito Santo possa acessar, para que o Senhor fale a respeito de quem você é, a respeito de quem seus filhos vão ser, vão se tornar e o que o Senhor quer que eles sejam, para que você encontre leveza, descanso na sua maternidade e na sua educação. Que Deus abençoe vocês.